Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 77. Duas partículas de massa 2,90 vezes 10 a menos 4 kg e velocidade de 5,46 metros por segundo se movem em sentidos opostos ao longo de retas paralelas separadas por uma distância de 4,20 centímetros. Letra A. Qual é o módulo L do momento angular do sistema das duas partículas em relação ao ponto médio da distância entre as duas retas? Letra B. O valor de L muda se o ponto em relação ao qual é calculado não está à meia distância entre as retas? Se o sentido de movimento de uma das partículas é invertido, qual é a letra C? A resposta do item A. E letra D, qual é a resposta do item B? Vamos considerar que a partícula 1 se move no sentido positivo do eixo X e que a partícula 2 se move no sentido contrário em retas paralelas e separadas por uma distância D. Ambas se movem com velocidade e módulos iguais. A distância entre as retas foi informada no problema. D é igual a 4,20 centímetros. Para converter para metros, eu multiplico por 1 metro dividido por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar a unidade centímetros e o resultado vai estar em metros. 4,20 vezes 1 sobre 100 dá 0,0420 metros. O momento angular de uma partícula em relação a um ponto pode ser determinado utilizando a seguinte equação. O momento angular L vai ser m vezes o produto vetorial entre o vetor R e o vetor V. O vetor R que aparece na equação é traçado do ponto em relação ao qual estamos calculando o momento angular até a posição da partícula. Se o ponto de referência for o ponto médio do segmento que une as duas partículas, este ponto estará a uma distância vertical d sobre 2 de ambas as retas. Podemos traçar os vetores R1 e R2 correspondentes a partir deste ponto e os ângulos que eles formam com o vetor velocidade. O momento angular de cada partícula tem o mesmo sentido, ou seja, tem o mesmo sinal. Movendo o vetor R1 de modo que tenha a mesma origem do vetor velocidade da partícula 1, partindo de R1 para V, a ordem do produto vetorial, do menor ângulo entre os dois, vemos que o sentido do giro é horário. Se movermos o vetor R2 de modo que tenha a mesma origem do vetor velocidade da partícula 2, partindo de R2 para V, no menor ângulo entre os dois, vemos que também tem um sentido horário, ou seja, os momentos angulares apontam no mesmo sentido e se somam. O módulo do momento angular da partícula 1 é L1 igual a m vezes o módulo do produto vetorial, que é o módulo de R1, vezes o módulo de V, vezes o seno de θ1. Podemos identificar na figura um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual ao módulo de R1 e cujo cateto oposto é igual a d sobre 2. Então, podemos escrever o seno de θ1 como a razão entre essas medidas, e o momento angular pode ser reescrito como m vezes R1 vezes V vezes d sobre 2 sobre R1, que é o seno do ângulo. A gente pode simplificar o R1 e o resultado vai dar 1 sobre 2 vezes m vezes V vezes d. De maneira análoga, o momento angular da partícula 2, o módulo vai ser L2 vai ser m vezes R2 vezes V vezes o seno de θ2. Também podemos identificar um triângulo semelhante ao anterior e escrever o seno de θ2 como a razão entre as medidas dos lados deste triângulo. O momento angular da partícula 2 é m vezes R2 vezes V vezes o seno de θ2, que é d sobre 2 sobre R2. Aí a gente pode simplificar o R2, então fica 1 sobre 2 vezes m vezes V vezes d. O momento angular total será a soma desses momentos angulares. O L vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes V vezes d,
mais 1 sobre 2 vezes M vezes V vezes D, que dá MVD. Substituindo pelos valores das medidas, o L vai ser 2,90 vezes 10 a menos 4, que é o valor da massa, vezes 5,46, o valor do V, vezes 0,0420, o valor de D. Se a gente multiplicar os números aí, dá 0,665020 vezes 10 a menos 4, quilograma vezes metro quadrado por segundo. Se a gente escrever o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, e na notação científica, fica o L vai ser 6,65 vezes 10 elevado a menos 5 kg vezes metro quadrado por segundo. Agora vamos supor que o ponto de referência para o cálculo do momento angular não esteja no ponto médio da distância entre as partículas, mas a uma distância vertical h da reta inferior. Então, ele estará a uma distância d menos h da reta superior. O momento angular da partícula 1 em relação a este novo ponto é L1 igual a m vezes R1 vezes V vezes o seno de θ1. Agora, o cateto oposto ao ângulo θ1 é igual a d menos h. Então, o momento angular pode ser escrito como L1 vai ser m vezes R1 vezes V, e o seno vai ser o cateto oposto d menos h sobre R1, que é a hipotenusa. A gente pode simplificar o R1, então fica m vezes V vezes d menos h. O momento angular da partícula 2 em relação a esse novo ponto é L2 vai ser m vezes R2 vezes V vezes o seno de θ2. O cateto oposto ao ângulo θ2 agora é igual a h. E o momento angular se torna m vezes R2 vezes V vezes h sobre R2, que é o seno de θ2. A gente pode simplificar o R2, então dá m vezes V vezes h. O momento angular total será a soma desses dois momentos angulares. Então, o L vai ser m vezes V vezes d menos h, mais m vezes V vezes h. Se a gente fizer a multiplicação, aí vai ficar m vezes V vezes d, menos m vezes V vezes h, mais m vezes V vezes h. A gente pode simplificar os dois últimos termos. Então, dá m vezes V vezes d. Observe que chegamos à mesma expressão da situação da letra A. Então, o valor de L não muda se o ponto de referência não for o ponto médio da distância entre as partículas. Analisando agora a situação no qual o sentido de uma das partículas é invertido, vamos supor que o sentido da velocidade da partícula 2 é invertido. Como consequência, o momento angular dessa partícula terá sentido contrário ao da primeira situação. O momento angular da partícula 1 é L1 igual a m vezes V vezes d menos h, não muda nada. O momento angular da partícula 2 é L2 igual a menos m vezes V vezes h. Então, o momento angular total vai ser m vezes V vezes d menos h, menos m vezes V vezes h. Fazendo a multiplicação, vai ficar m vezes V vezes d, menos m vezes V vezes h, menos m vezes V vezes h. Agora, ao invés de cancelar, as duas parcelas finais vão somar. E podemos escrever como m vezes V vezes d menos 2h. Se o ponto de referência for o ponto médio da distância entre as partículas, o h vai ser d sobre 2. Substituindo na equação, L vai ser m vezes V vezes d menos 2 vezes o h, que é d sobre 2. Então, dá m vezes V vezes d menos d, que é zero. Então, o momento angular é igual a zero. Ao contrário da situação inicial, nessa nova situação, o valor do momento angular, sim, depende da posição do ponto de referência.